A gente pode chamar, então, o próximo apresentador, o professor Romário, né? A gente vai antecipar a apresentação dele, para que você consiga resolver o seu problema. Então, você aguarda um minutinho. Pode ser, então, né, professor Romário? Pode sim. Vocês me ouvem bem, né? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, gente, o professor Romário, ele é mestre em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade Cândido Mendes, licenciado em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia, é integrante do grupo de pesquisa Lindes, foi idealizador da página Homens Pós-Modernos, que traz reflexões sobre masculinidade, e atualmente é coordenador pedagógico no Colégio Premium, em Ubatã, e professor de língua portuguesa no Colégio Cepam, em Ibirapitanga. E foi também professor, né, do Instituto Federal da Bahia, Campos Ilhéus. Tivemos o prazer de trabalhar com ele. E Romário hoje apresenta o trabalho intitulado A Representação da Identidade Feminina da personagem Arlequina na construção dos quadrinhos da DC Comics. Então, fique à vontade, professor, você tem de 20 a 25 minutos para a exposição. Ok. Boa tarde, colegas, e boa tarde a todos os alunos presentes. Como já foi apresentado, eu sou Romário Novaes, já trabalho no Instituto Federal. Vou apresentar o fruto da minha pesquisa de mestrado, né, que foi defendida esse ano, que é trabalhar a questão dessa representação feminina na personagem Arlequina, mostrando como é que essas representações vão sendo construídas, né, desde seu surgimento até os quadrinhos mais atuais, que no caso são os que eu estou analisando, o que eu analisei na pesquisa. Tá? E só para a gente iniciar a discussão, eu trago como consideração a primeira coisa de pensar o que é história em quadrinhos. Né? Ao gênero que a gente tanto se ouve falar, mas que a gente percebe que existe um certo preconceito com o trabalho com histórias em quadrinhos, como a gente vai trabalhar com esse gênero em sala de aula, dentro das universidades, claro, fruto de um preconceito que surgiu na década de 40, né, a partir de uma pesquisa de um psiquiatra também, né, que falou que criou uma teoria que o quadrinho deturpava a mente dos jovens, aí houve a questão de ser banalizados os quadrinhos da sociedade, né, o qual a gente, como pesquisador, a gente denomina de queimas bruxas, né, dos quadrinhos. Eu trago dois conceitos importantes quando a gente vai analisar e trabalhar pesquisa com história em quadrinhos, que a gente tem que ter é saber o que é história em quadrinho. Né? Então, eu trago o conceito de McCloud e de Eisner. No caso, o McCloud ele fala que a história em quadrinhos é uma imagem pictóricas e outras justapostas numa sequência deliberada, então uma sequenciação de imagens, né, que a gente acaba realizando a leitura, a prática da leitura. E para Eisner, a gente vai ter quadrinho como essa arte sequencial. Né? O interessante é que quando a gente fala de ler histórias em quadrinhos, não é como você lê um livro, né, com texto verbal, porque ali não há uma questão de na leitura do quadrinho, você não tem um início, meio e fim com relação à questão de parágrafos e pontuações. Né? Quem faz isso nessa questão para dar esse norte ao leitor? Né? São os requadros do quadrinho, os planos e ângulos que são utilizados. É ele que vai dando a sequenciação. Né? E ele meio que faz com que a gente fique preso a um modelo, né? De como a gente deve iniciar a sequência da narrativa. Né? E, claro, que também a gente pensar essa história em quadrinho, né, eu vou partindo também de uma lógica, não ver mais esse gênero somente como um gênero de entretenimento, né, mas também como uma forma de trazer uma discussão social, né, até porque esse gênero ele permeia essa constante sociedade. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente também perpassa um contexto sócio-histórico. E é isso que as histórias em quadrinhos elas fazem. Né? Desde o surgimento aos dias mais atuais, o quadrinho ele sempre tem uma construção social, tem uma construção ideológica, e é por meio desses gêneros que a gente vai perpetuando significações na construção social nossa. Né? E aí o que não é diferente da personagem Arlequina. Né? Então, só para a gente já situando essas considerações, que é importante. E aí eu
vou partindo para a gente entender como é analisar uma personagem feminina, né? Eu, enquanto homem cisgênero, analisando uma personagem feminina, e a primeira coisa que eu trago para a gente é uma questão de a gente entender, primeira coisa, um contexto histórico, né? Como é a personagem surgiu. Então, a personagem Arlequina, né, que é o nome que nós a chamamos aqui no Brasil, mas ela tem o nome de Harley Quinn, né, que é um nome americano. Claro, o gênero ele é da empresa DC Comics, né, que é uma luta entre a DC Comics e a Marvel Comics, são duas empresas norte-americanas, né? Eu, claro, fã da DC Comics. O personagem surge em 1992 para um seriado animado do Batman, né, que foi de 92 até 96, tá? Foi onde a personagem teve sua primeira aparição como um personagem coadjuvante, um antagonista, né? Seus criadores são dois quadrinistas do sexo masculino, que é Bruce Timm e Paul Dini, né? A ocupação dela dentro da narrativa gráfica, né? E a primeira atuação dela enquanto construção identitária é de psiquiatra no Asilo do Arkham, e depois ela assume a funcionalidade de vilã, a identidade de vilã. A Arlequina, a gente conhece ela como aquela mulher que é submissa, apaixonada ao extremo, né, pelo Coringa, mas antes de ela se envolver com o Coringa, ela teve um outro romance, né, que foi a primeira paixão dela na sua adolescência, que foi com Barney Bash. Então é o primeiro amor da vida dela, onde ela tem um relacionamento. Esse rapaz, né, com quem ela se envolve, provoca o assassinato de uma menina que ela não gostava, né, e ele vai preso, e futuramente, um ano depois, na prisão, ele é morto. E aí a Arlequina vai agora afundar suas mágoas nos estudos. Então ela ganha uma bolsa de estudo na Universidade de Gotham e vai estudar nessa universidade e vai se tornar psiquiatra, e futuramente ela vai para o Asilo do Arkham trabalhar com as mentes mais criminosas, e é lá nesse Arkham que ela conhece o personagem Coringa, né, que vai ser aí seu parceiro amoroso por um determinado tempo. Na função do seriado, ela tem uma função de antagonista, então ela não assume um papel de protagonista da narrativa no seriado, né, até porque a narrativa é do Batman, então ela aparece como personagem de segundo plano. E, claro, dentro desse contexto histórico de 92, a Arlequina ela tem duas identidades que eu consegui demarcar, né? Que é a de Doutora Kinsey, que é o seu papel enquanto mulher pertencente a uma sociedade, e a outra identidade dela que ela constrói, que é a identidade de Arlequina, que é essa personagem também mulher, mas que é vilã, né? E por que trabalhar uma personagem vilã dentro da minha pesquisa, né? Já que eu sou da área de linguística aplicada, né, e a gente fala com essa questão de pensar esse lugar marginalizado, dar essa visibilidade a partir da linguagem ao outro, né? Então, é isso que a linguística aplicada ela me garante, né? Me dá essa possibilidade de trabalhar com uma personagem vilã. Porque, normalmente, quando a gente fala de feminismo, trabalhar a questão de mulher com gêneros, a maioria das pesquisas trabalham personagens que são heroínas, né? E aí um dos meus questionamentos foi se essa personagem, mesmo sendo vilã, se ela não é uma representação de mulher. E sim, ela é uma representação de mulher. E por que não se pesquisar, né, não trazer a discussão para a academia, para as escolas, uma discussão pautada dentro de uma personagem que é vilã e que tem muito a contribuir com relação à questão do feminismo, do empoderamento. E foi a partir dessas minhas inquietações, né, que eu venho discutindo como essas identidades performativas da personagem Arlequina vão sendo construídas dentro da sua narrativa gráfica. E, claro, a gente falar de Arlequina, a gente vai trabalhar com o conceito dos estudos culturais, que é a questão da identidade, né? Então, na pós-modernidade, segundo Hall e Silva, a gente vive a pós-modernidade a fragmentação dessas identidades. Então, assim também como o Bauman, a gente fala da questão da fluidez dessas identidades. Então, a gente não tem uma identidade mais homogênea, né? A identidade está fragmentada. E é nessa fragmentação que a Arlequina ela vai performando as suas identidades e as suas formas de representar esse feminino dentro das narrativas gráficas. E eu trago um conceito muito importante quando a gente fala dessa questão de analisar essa passagem, né, de uma identidade de Doutora Kinsey para a identidade, assumir a identidade da personagem Arlequina, né, que é o que o Moscovici vai chamar de fossilização
dessa identidade anterior, né? Então, tem uma fala dele que ele fala que quanto mais sua origem é esquecida e sua natureza convencional é ignorada, mais fossilizada ela se torna, né? E se a gente comparar com a imagem ao lado ali, então, para ela se transformar na personagem Arlequina, ela teve que se distanciar da sua identidade primária, que é a identidade da psicóloga, né? Então, e como é que aconteceu isso, né? A partir do seu envolvimento com o personagem Coringa, Coringa começou, né, a persuadir ela com sua oratória, né, e a convencer a ela que ele era bonzinho, que o que ele sofria era uma questão, era fruto da sociedade, né, era um reflexo da sociedade. E aí, claro, ela se envolve nesse relance amoroso com o personagem, e, claro, em determinado dia, usando-se da prática de violência, de uma prática totalmente machista, o Coringa empurra a Arlequina dentro de um tanque de produtos químicos, e, claro, e aí a gente tem aqui, se a gente observar a imagem, né, ao fundo aqui do segundo requadro, a gente tem um fóssil lá do esqueleto que simboliza essa identidade da doutora Kingston sendo fossilizada para que surgisse essa nova identidade que agora que ela vai assumir como a personagem Arlequina, né? Claro que, assim, analisando uma das graphic novels, essa tendência da Arlequina para o lado da maldade, né, daquilo que a gente, dessa dualidade que nós vivenciamos na sociedade, ela já tinha uma tendência a esse lado mal na sua infância, né? Claro que silenciado pela sociedade para que ela cumprisse o papel dentro do sistema patriarcal, que é ser a mulher, dona de casa, ter filhos, né? Só que a Arlequina sempre foi burlando esse sistema desde a sua adolescência, né? Então, ela gostava de ler livros, principalmente livros de literaturas de mentes criminosas, né? Essa era a afeição dela. Então, ela já burlava o sistema patriarcal desde a sua adolescência. Claro, futuramente ingressa na universidade. Esse ingresso na universidade para cursar, né, essa psicologia, ele serviu também como forma de suavização desse lado dela para a maldade, né, mas que futuramente foi redescoberto. Então, o Coringa foi o pontapé inicial aí para o surgimento dessa identidade de Arlequina. Claro que essa Arlequina que eu discuto, né, ela por um tempo, quando a gente fala da personagem, a gente tem uma concepção que a gente tem veiculado e naturalizado da nossa mente, é que é a personagem que é sempre submissa. E aí a minha intenção da minha pesquisa é mostrar que a Arlequina não está mais neste lugar de submissão. Ela teve esse lugar de submissão, sim, mas agora ela assume um outro lugar, né, que é um lugar agora de empoderamento feminino dentro da sua própria narrativa gráfica. Tá? Ela sai desse lugar de ser antagonista para passar a ser protagonista da sua própria narrativa. E aí, quando a gente fala de representação feminina dos quadrinhos, né, já que as histórias em quadrinhos ela é um gênero em sua grande escala, né, produzidas por homens e consumidas também por homens, né? Por mais que a gente tenha mulheres que produzem histórias em quadrinhos e que também consumam, mas as mulheres ainda são menor escala nessa produção e no consumo, né? Então, desse produto de massa, de entretenimento, quem consome mais são homens, quem produz mais ainda são homens, né? E, claro, existe na história, nos quadrinhos, a gente sempre tem uma lógica, existe dentro desse sistema patriarcal, né, por onde a história em quadrinho permeia, então por isso que essa questão de sempre trazer que a história em quadrinho ela não é um produto isolado, ela não é um gênero isolado do mundo, né? Ela perpassa a nossa construção de sociedade. E existem três conceitos de feminino dentro das histórias em quadrinhos, né, que é baseado em Oliveira. E na história em quadrinhos, qualquer um que você analisar, você vai sempre ter a mulher em defesa, né, que é a mulher pautada dentro do sistema patriarcal, como fala Bell Hooks e Márcia Tiburi, da questão daquela mulher que é o modelo, aquela mulher que é para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, né? Mas também a gente vai ter, baseado em Oliveira, a mulher que é esse feminino, que é a mulher heroína, né? Mas essa mulher que é heroína, ela tem um corpo masculinizado, né? Então ela ainda, e assim, essa heroína, né, como a questão da Mulher Maravilha, que tem o seu lado de empoderamento feminino, mas ela ainda é uma personagem que em determinadas cenas ela precisa de um super-herói do sexo masculino para poder ter o seu feito heróico realizado, né? Então ela não é ainda uma mulher totalmente empoderada, né? E o outro lado a gente tem essa vilã que para Oliveira ela é a personagem feminina, que é a personagem transgressora, né? Então, transgressora por quê? Porque ela vai burlar
esse modelo de feminino que é instituído pela sociedade. Então, a personagem vilã, ela sempre tem um corpo mais sexualizado e ela não tem preocupação com o sistema, né? A preocupação é a sua satisfação pessoal, né? E o que a gente percebe muito analisando ou assistindo a personagem Arlequina, que ela não tem essa preocupação com o seu companheiro. Por mais que ali em determinadas cenas a gente presencie a Arlequina marcando essa submissão, né, ao personagem Coringa, mas ele não é 100% eficaz. Em determinados momentos, a satisfação dela, dessa submissão, é para satisfazer a sua vontade própria. E é uma prática do Arlequim. O Arlequim, ele é uma figura que surge na Idade Média, no teatro, na França, e a função dele é trazer a alegria de vestimento, mas ele também é uma figura marginalizada, né? E essa figura que é marginalizada, ele também não tem preocupação com o outro, né? Claro, ele precisa de alguém para mandar nele, né? Então, isso também está atrelado a essa questão dessa submissão compulsiva da Arlequina com Coringa, né? Esse contexto histórico que vem lá da Idade Média, né? Desse Arlequim que ele precisa de alguém para mandar. Ele não sabe se virar sozinho, ele precisa de alguém para ordenar, né? E essa mesma prerrogativa se é dada para a questão do feminino, né? O homem sempre tentando controlar o sexo feminino, né? Então essa perspectiva ainda permeia os quadrinhos, né? Pelo menos o seriado de 92. E aí, lá na minha análise, então, para tentar comparar, né, e ver o que tinha de diferente dentro das histórias em quadrinhos e no série animado, né, então eu selecionei 2 episódios da série animada do Batman, né, que foi um para o Coringa, que é da primeira temporada, o episódio 22, que é onde ela tem a sua primeira aparição, né, então foi o primeiro momento onde a personagem Arlequina aparece como um personagem de segundo plano, né, não tem muitas ações, sempre para elogiar a figura masculina do Coringa, né? Colocando sempre o Coringa no lugar de positividade e o feminino no negativo. E o outro episódio foi o da terceira temporada, o episódio 106, que é o Louco por Amor, onde ela tem uma leve e momentânea indagação sobre o papel dela como enquanto personagem, né? Que ela realça que ela tem um alerta de que ela não depende do masculino, mas que não consegue se desvencilhar dele nesses 2 episódios. E, claro, eu fui tentar construir essa ideia de mostrar como agora nas graphic novels essa roupagem mais de mulher submissa não está mais atrelada à personagem Arlequina, né? Então, para entender isso e construir a minha análise, eu separei 4 gráficos novos, né? Eu fiz um recorte temporal, no caso, Batman Origens Secretas, que é uma graphic novel que conta a história de alguns personagens, principalmente de alguns vilões, então, no caso também a personagem Arlequina. Escolhi a outra graphic novel, que é a Arlequina se jogando na cidade, 2017, Batman Arlequina 2017 e a Arlequina Apagão de Poder 2017. Né? As 3 últimas, a Arlequina ela é a protagonista da narrativa, né? Não há espaço para o masculino, nem muito menos para o herói, né? Então, a narrativa a graphic novel é dela e a narrativa também é performada por ela. E aí ela vai mostrando como essas entidades femininas vão sendo colocadas dentro da narrativa gráfica. Aqui só para a gente observar, dentro da série Batman de 92, né, eu peguei um recorte, que é uma das coisas que eu analiso, onde a gente vê uma cena dessa prática de violência, né? Dentro da minha análise, eu usei 2 categorias para entender como é que o empoderamento feminino acontece na personagem Arlequina. Um deles é a prática da violência, né, que acontece na narrativa, tanto pela personagem Arlequina quanto pelo Coringa, e a outra é a questão da sexualidade, que é o que eu vou falar mais à frente. Então, são 2 categorias de análise que eu utilizei para mostrar o empoderamento feminino dentro da personagem Arlequina. Então, nessa cena aqui, a Arlequina, ela era o dia dos namorados, e ela queria ter um momento com o Coringa, só que a intenção do Coringa é sempre tentar vencer o seu parceiro, ou o seu rival, na verdade, não é parceiro, o seu rival, que é o Batman. Só que ele não consegue, né? Então, a Arlequina, ela consegue fazer o plano e capturar o Batman, né? E ele não consegue. E aí é um momento furioso, onde ela sobe em cima da mesa, tentando sensualizá-lo, né? Cumprindo um papel patriarcal. Só que aí o Coringa ele não dá a mínima, a intenção dele é o Batman, não ele não quer nenhum momento de prazer com a personagem, ele empurra ela de forma bem violenta, né?
marcando essa opressão machista sobre o feminino. E aí ela fica totalmente isolada e ele manda prender ela dentro de uma prisão mesmo, né, que ele tem dentro desse galpão dele. E aqui são as imagens que eu acho que travou aqui. São essas duas imagens, são as capas das graphic novels que eu estou analisando. Né, que a gente Professor Romário, Oi? Só uma intervenção, me perdoe. Faltam 5 minutos para você concluir sua fala, no máximo, tá? Certo. Pode já ir finalizando. Certo. Então, essas são as graphics novels que eu utilizei. Aqui é uma cena que a gente vê a prática de violência pela personagem Arlequina. Então, assim, essa violência, quando eu falo, até porque a Joyce Bert, ela fala que para você subverter esse lugar de dominação, você tem que conhecer também esse lugar de dominação. Né? Então, a Arlequina, ela vai usar essa prática de violência não para oprimir o outro masculino, né? Mas para subverter e mostrar que agora ela não está mais nesse lugar de servidão, né? Mas ela agora consegue também trazer a questão da equidade entre os gêneros, tá? Que é por meio dessa prática de violência que ela vai constituindo. É claro que a gente não vai trazer isso para a nossa vida no mundo real, né? A gente está falando de uma ficção. Tá? E aí, dentro dessa minha análise, eu consegui performar algumas identidades da personagem Arlequina. Então, a Arlequina, ela não tem somente identidade de Arlequina e de vilã, né? Ela tem uma identidade de Doutora Kinsey, ela tem uma representação no seriado de mulher submissa, mas na narrativa gráfica ela tem uma representação de mulher empoderada. Né? Na narrativa gráfica, ela também assume a função tanto de antagonista como de protagonista, né? E também uma nova identidade que a Arlequina agora está assumindo, né? Que é essa questão de ser anti-heroína. Né? O anti-herói é uma função que quem cumpria normalmente era o herói que burlava o código de ética. Então, como é que isso se atrela à Arlequina? Né? Quando ela pratica atos de bondade que normalmente não seria algo a ser praticado por um vilão. Então, quando ela faz isso, ela sai desse lugar de identidade de vilã e passa a ser uma anti-heroína. E com relação à sexualidade, que como a gente já conhece a Arlequina como uma pessoa cis, né? Mas agora, quando ela se distancia do personagem masculino, ela assume uma bissexualidade que é com outra personagem, que é a Era Venenosa. Tá? E, claro, mais recente, a gente vê aí, só para a gente concluir, né, que a Arlequina agora, na indústria cinematográfica, vem reforçando essas identidades que eu acabei de demonstrar, né, de mulher empoderada, né, que não está mais presa ao masculino, não está presa a um sistema patriarcal, mas ela sabe lidar com as situações, né, e mostrar o empoderamento feminino a partir de uma personagem vilã. Né, e essa é a minha intenção. Né. Então, mais recente, a DC Comics lançou aqui a própria série animada agora, que é própria da personagem também, marcando também esse lugar de protagonista da personagem. Né. E também vai ter algumas cenas onde ela vai marcar esse lugar. Em determinado momento, ela precisa de uma aceitação, mas aí a personagem Era Venenosa vai sempre colocando na mente dela que ela não precisa do masculino para ter esse lugar de poder. Né? Ela pode, sendo mulher, na sua representatividade, ela pode assumir também esse lugar de poder sem precisar do masculino. E quem faz isso é a Era Venenosa, que dá esse empurrão a ela. Tá? Então é isso que eu tenho a dizer. Só para a gente encerrar, eu trago uma fala da Arlequina, que é muito interessante, que é do próprio quadrinho, que ela fala o seguinte, né? Parte de mim sempre vai ser a Harlem, e todos os cacos que recolhi ao longo dos anos são mais uma colagem agora, um mosaico. Né? Então, a Arlequina, ela não tem agora uma identidade única, né? Somente de Arlequina. Ela tem uma identidade fragmentada e, a depender do transcorrer da narrativa, essas identidades elas vão sendo performadas dentro das graphic novels. Tá? E também, claro, nos seriados animados e nos filmes também. Então, é isso. São algumas referências que eu utilizei e muito obrigado. Obrigada, professor Romário, pela exposição. São vários os comentários aqui também, né, no chat, mas a gente vai ter oportunidade depois de ler, né, e você poder comentar. Achei bem interessante a origem da tradução de Arlequina, né? Não sabia que vinha da junção de dois termos em língua inglesa. Bem interessante. Até fiz um comentário sobre isso aqui.